Olá pessoal, graça e paz. Hoje nós iremos estudar o que é a criação. Esta é a quinta aula de uma série de 20 aulas que nós teremos referente às bases da fé cristã. E eu espero que esta aula seja bastante proveitosa para você. Você pode estar me perguntando de onde veio o universo, qual a sua finalidade. Nós deveríamos pensar na criação como boa ou má. Nesta aula nós estudaremos 4 pontos importantes sobre a criação. E estes pontos são: a criação ela torna-se realidade, ex nihilo, criado do nada; uma criação distinta, mas totalmente dependente; terceiro, a criação glorificadora de Deus; e o quarto ponto, uma boa criação. Nós vamos começar iniciando aí a parte do primeiro ponto que eu queria ver com você. Ex nihilo, a criação ela torna-se realidade. A expressão ex nihilo dentro da teologia significa criado do nada, ou seja, Deus criou o universo do nada. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e todas as coisas foram criadas por Deus. O apóstolo João, em seu evangelho, no capítulo 1, versículo 3, ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus foi o intermédio. Pois Paulo escreve também aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, ele diz que em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Deus chamou tudo à existência, desde a terra, as águas, as plantas, os animais. Isto é, toda a criação, exceto o homem. O homem e a mulher foram criados pelas mãos divinas e receberam o fôlego de Deus como sopro de vida. Gênesis no capítulo 2 nós falamos sobre isso. O homem e a mulher, eles são a coroa da criação, feita à imagem e semelhança do próprio Deus. Nós fomos criados para governar o restante da criação como seu representante. Isso nós encontramos em Gênesis no capítulo 1, versículo 28 ao 31. Ele diz o seguinte, ele diz que Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. A visão bíblica da criação é conflitada muitas vezes ou diretamente com teorias científicas que dizem que os seres vivos vivem ou são resultado de mutações aleatórias durante um longo período de tempo. Mas, infelizmente, essas teorias não reconhecem Deus como Criador e por esta razão nós não nos conferem a dignidade dada pela própria narrativa bíblica. A Bíblia é clara: Deus criou a terra e tudo o que nela há, a partir do nada. Ele criou o homem do pó da terra, que havia feito. Antes da criação nada existia, senão o próprio Deus, ex nihilo. Por consequência, nada é eterno diante de Deus. Ninguém pode governar o que não criou, a não ser o próprio Deus. Agora nós estudaremos o segundo ponto, falando sobre a criação distinta, mas totalmente dependente. Como Criador, Deus ele é distinto da sua criação. Ele não faz parte da sua obra criadora. Deus é infinitamente maior que a sua criação e totalmente independente dela. Ele fez todas as coisas e ele governa sobre todas as coisas. Ele não precisa da sua criação. Deus está fora da sua criação. Por isso nós chamamos que Deus ele é transcendente. Por outro lado, Deus está intimamente envolvido na criação. Com o seu sopro, ele deu vida à sua própria imagem, ou seja, ao homem. Deus, ele é imanente. O livro de Jó, ele escreve o seguinte, dizendo que em suas mãos está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Deus é tanto envolvido em sua criação como distinto dela. Ele não é dependente da criação, mas a criação é totalmente dependente dele. Assim, nada na criação é merecedor da glória a que Deus tem todo o direito. Embora Deus seja maior que a sua criação, ele preferiu não deixá-la funcionar por sua própria conta. Ao contrário, ele escolheu ficar
intimamente conectado com ela. O terceiro ponto que nós estudaremos sobre esse assunto é falando sobre a criação que glorifica o próprio Deus. Toda a criação ela foi feita para glorificar a Deus. No Salmo 19, no capítulo 1, diz que os céus declaram a glória de Deus e os firmamentos proclamam a obra das suas mãos. Na verdade, o papel de Deus como Criador o torna digno de todo louvor. A criação de Deus mostra o seu poder e a sua sabedoria. Deus nunca precisou da glória da criação. Toda a glória que ele precisava, ele sempre teve no seu seio, no seio da própria Trindade. A Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas por sua vontade. A criação foi um ato livre de Deus. Ele criou o universo para mostrar a sua grandeza, demonstrar a sua excelência e deleitar-se em sua obra. Nós agora vamos estudar o 4 ponto, que significa que esta obra foi uma boa criação. A Bíblia nos diz o seguinte: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Isso nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Tudo o que Deus criou é perfeito, bom e puro. Deus, ele deleita-se em sua criação porque ela lhe dá glória. Mas por causa do pecado, a criação nem sempre funciona como deveria funcionar. Mas mesmo assim, nós deveríamos considerá-la como sendo feita de bom material. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, ele diz que tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças. E concluindo esse estudo, nós entendemos e assim precisamos compreender que nós devemos aproveitar as coisas boas que Deus criou para nós. Apesar de algumas delas poderem ser utilizadas para fins pecaminosos, o seu uso potencialmente prejudicial não as torna malignas em todas as situações. Quer ver um exemplo? Paulo ele fala que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Mas ele também afirma que Deus de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Esses 2 textos nós encontramos em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 6. Desse modo, nós devemos usar alegremente a terra pródiga que Deus nos deu e procurarmos cuidar dela de maneira que traga glória e honra ao seu nome. Bom, aqui nós estamos finalizando mais esse estudo sobre a criação e na próxima semana nós estaremos estudando sobre a oração. O que significa oração? Para que serve a oração? Por que nós devemos orar? Eu queria encorajar você a estar conosco nessa viagem dos 20 pontos ou dos 20 módulos sobre as bases da fé cristã. Quarta-feira nós estaremos juntos estudando sobre a oração. Eu te espero lá. Até a próxima semana, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.